agora, de fato, a gente começa a histologia. Não que a aula anterior não seja importante, aliás, eu acho que não serve de nada toda a histologia que vai vir na sequência se você não tiver assistido a aula anterior, porque é ela que te dá base. A partir daquela base, a gente começa a conversar na histologia em prática. Não numa prática laboratorial, mas você vendo aonde que estão os tecidos. Olha que aula maravilhosa, tá? A gente vai falar da histologia do caule, então, Tatuzinho, presta atenção. Se você já gostou dessa lousa, dá o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque isso é muito importante para o nosso projeto. A gente tem todas as aulas de biologia do ensino médio disponíveis de maneira aberta aqui dentro do YouTube e você pode colaborar com esse projeto. Você pode fazer ele chegar a mais pessoas pelo simples fato de se inscrever, pelo simples fato de dar um like ou mandar um comentário elogiando ou criticando as nossas aulas. Vamos lá então, eu vou sair da frente, você vai tirar o print e a gente já começa a falar a respeito da histologia do caule. Vamos lá então, gente. Olha só, você tem aqui, ó, dois momentos da histologia do caule. Então eu peguei, cortei o caule de uma planta lá na pontinha, pá, lá na pontinha e aqui embaixo. Por que a gente precisa desses dois momentos? O momento lá em cima é o momento de crescimento primário da planta. É o momento em que a gente está vendo tecidos primários. Coloquei aqui, ó, estrutura primária. Aqui embaixo você já pode perceber que está rolando uma mudança de cor, está formando uma casca e principalmente, fica esperto, aqui você está vendo o engrossamento da planta. Então se a planta está engrossando, quer dizer que ela já está em um momento secundário. Os tecidos que ela tem ali são tecidos secundários. Lembra que o crescimento primário é em comprimento, lembra que o crescimento secundário é em espessura e a gente vai analisar essa planta sobre essas duas perspectivas. Teria ainda, talvez aí, a necessidade da gente ver um momento de transição do primário para o secundário. Mas eu vou falar disso com vocês. Eu vou mostrar um aspecto importante dessa transição no meio do caminho. Então vamos lá. Gente, olha só. Peguei e cortei na pontinha, pá, né? Cortei, estou olhando de cima, eu tenho um corte então transversal. Se fosse longitudinal, seria ao longo da estrutura, transversal é atravessado. E o que a gente vê? Você tem que lembrar da aula anterior que nós temos três meristemas primários que são mais importantes. Você vai ter a protoderme, você vai ter o meristema fundamental e você vai ter o procâmbio. E aí você tem tecidos que vão formar primariamente a planta. E eu coloquei tudo isso aqui para você. Você não vai entender o que vem de quem se você não assistiu a aula anterior. Eu coloquei um esquema para vocês, um esquema muito legal a respeito de que tecido forma o quê e em que momento isso acontece. Mas aqui a gente já vai dar uma olhada na prática. Então eu peguei, lembra aí, ó, o nosso tecido de revestimento primário mais externo se chama epiderme. A gente vai ter essa epiderme em todas as estruturas primárias da planta. Então numa folha tem epiderme, numa raiz jovem tem epiderme e num caule jovem nós temos epiderme também. Essa epiderme, eu coloquei aqui na nossa codificação em cores, ela é formada a partir de um meristema. Gente, tudo que é meristema, nesse meu esquema de aula aqui, vai estar em amarelo. Que meristema forma a epiderme? A protoderme. Então, abaixo da epiderme, você está vendo aqui em amarelo, um círculozinho, tá? Esse círculo é a protoderme. Olha o nome, protoderme. É a primeira derme, é o primeiro revestimento. A partir da protoderme, que é um meristema, você vai formar a epiderme para fora. Beleza. Aí nós temos mais internamente um outro círculo em amarelo. Esse é o meristema inicial da planta, aquele que a gente chama de meristema fundamental. Não esquece que meristema é um tecido que tem capacidade multiplicativa. Ele está se multiplicando, 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 multiplicando e está formando células do quê? Células de preenchimento que a gente chama de parênquima. A gente vai estudar melhor o parênquima, mas aqui eu já dou uma pincelada para você. O parênquima, quando ele tem uma função puramente de preencher espaços, a gente categoriza ele conforme aonde ele está localizado. Se ele está no centro, a gente diz que ele é um parênquima medular. A medula é o miolo das coisas. E se ele está mais para fora, a gente diz que ele é um parênquima cortical. O córtex é a casca das estruturas. A gente estuda isso também na fisiologia humana, quando você fala lá de córtex cerebral, córtex
renal. O que é o córtex? É a parte mais externa, é a casca, é o externo, é a estrutura que a gente tem por fora. E a medula é o miolo. Então aqui você tem parênquima, essas célulazinhas mais apagadinhas, preenchendo todos os espaços ali. E quem forma esse parênquima é o meristema fundamental. Então coloquei aqui meristema fundamental, formando o parênquima, tanto parênquima cortical quanto parênquima medular. A gente vai ter uma aula só sobre isso depois, não se preocupa, tá? Vamos falar de parênquima, de esclerênquima, de colênquima e tudo mais. Aí, meus queridos, você já deve ter percebido que nós temos um anel de estruturas aqui. Essas estruturas são os nossos feixes vasculares, também chamados de fascículos. E eu peguei um desses fascículos, um desses feixes e ampliei aqui para o lado. Então você pega aqui, ó, pá, o que são esses feixes vasculares, prof? Estruturas de xilema e de floema. Então você tem sempre voltado para dentro, ó, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, xilema. E você tem sempre voltado para fora, ó, fora o floema. Então você tem floema, floema, floema sempre por fora. Isso aqui é um fascículo, isso aqui é um feixe vascular. Falou em feixe vascular, lembra que é uma estrutura que vai ter xilema e floema agrupados, e entre os dois nós vamos ter um meristema chamado de procâmbio. Lembra da aula anterior? Esse cambiar significa trocar. Então essas células que estão se multiplicando aqui, elas vão formando xilema para dentro, troca. Forma floema para fora, troca. Forma xilema para dentro, troca. Forma floema para fora. Então elas têm a função de cambiar aí. Não esquece que o xilema é um tecido morto, a gente não tem conteúdo citoplasmático dentro do xilema, ele vai conduzir a seiva bruta, não temos conteúdo citoplasmático, são células mortas, lignificadas. Elas têm uma estrutura ali de parede celular dupla, né? E essa duplicidade se dá pela deposição de uma substância chamada lignina, que é muito rígida, uma das estruturas mais rígidas que uma planta pode produzir. E aí, você tem o procâmbio aqui, formando xilema para dentro, floema para fora, e aí eu quero que você preste atenção. Essa estrutura aqui, essa estrutura vai gradativamente se transformar nessa estrutura aqui. E aí você viu que nós temos a protoderme, que você tem formando epiderme, meristema fundamental, vai formar o parênquima e tal. Beleza, o parênquima, gente, ele pode sofrer um processo de desdiferenciação, que a gente viu também na aula anterior. Então o parênquima, que é um tecido adulto da planta, tudo que está em branco é tecido adulto, beleza? Ah, pessoal, mas se é primário, é considerado adulto? É também, tá? É um tecido adulto primário. Esse parênquima pode virar meristemático. E aí, quando ele vira meristemático, ele vai virar um meristema secundário, para formar todas essas estruturas aqui que você está vendo desse tronquinho. O que é um detalhe importante e que às vezes pode aparecer no vestibular e você pode se lascar se você não souber? A partir desse meristema que a gente tem no meio do nosso feixe, ó, o procâmbio aqui, ó, no meio do nosso feixe, nós temos um processo de diferenciação também. Então, o procâmbio, ele vai gradativamente se transformando num câmbio fascicular. O que é isso, prof? O procâmbio, ele vai ficando secundário gradativamente no meio do fascículo. Isso aqui é um fascículo. E essas células aqui vão se modificando, virando um câmbio já secundário, e como está dentro do fascículo, a gente diz que ele é fascicular. Mas aí ele vai se expandindo, ó, vai se expandindo nos espaços que tem entre os fascículos, entre os feixes. E aí a gente chama esse câmbio de câmbio interfascicular, ó. Aqui, ó, interfascicular, entre um fascículo e o outro. Então, na transição da estrutura primária para a secundária, a gente vai perceber que o câmbio vai se modificando e vai criando um anel aqui, ó, de câmbio, e esse anel de câmbio vai formar xilema e floema secundário depois. Isso é só um detalhe, tá? Um detalhezinho. O que eu acho importante? Que você entenda esse desenho aqui. Esse desenho que está mostrado aqui. Beleza? Então, vamos lá. Estrutura secundária, a gente começa estudando de fora para dentro, tá? Quando você vê uma árvore, olhou para o tronco de uma árvore, o que você vê por fora? Professor, eu vejo a casca da árvore. Muito bem. A gente tem a ideia errada de que a casca da árvore é um tecido chamado de suber. Eu já vi muito professor falar disso também. E é um erro que eu já cometi lá no passado também. A casca não é o suber, tá, gente? O suber é um dos tecidos que forma a casca da árvore. Então, olhando de fora para dentro, coloquei em laranjado aqui para vocês, ó,
O suber, que é um tecido morto, rico numa substância chamada de suberina, com característica impermeabilizante. Essa casca é importante para que não entre micro-organismos, para que não entre micélios de fungos dentro da árvore, da parte viva. Então a gente tem essa casca protetiva chamada de suber. Ela é parte da casca, na verdade. Da onde que vem esse suber? Talvez fique meio confuso de você ver aí, o Renan vai dar uma ampliada para a gente conseguir enxergar. Mas olha só, abaixo dessa casca tem em amarelo aqui, ó, circundando toda a planta, sempre abaixo da casca, do suber, perdão, o felogênio. Então, o felogênio, ele vai formar suber para fora e ele vai formar a feloderme para dentro. Suber para fora, feloderme para dentro. Como é que está no meu esquema? Ó, o felogênio está formando o suber para fora, que está em laranjado, e está formando a feloderme para dentro, que está em verde. O conjunto, presta atenção, isso é importante, tá? O conjunto do suber, do felogênio e da feloderme é a casca de verdade, tá? Então o suber é parte da casca. A gente costuma dizer que é a casca? Sim, costuma dizer que é a casca. Mas a casca de uma árvore é um conjunto de 3 tecidos. O suber mais externo, o felogênio e a feloderme ali que eu desenhei em verde para vocês nessa disposição aqui. Maravilha? Agora, detalhe, essa casca, botanicamente, biologicamente, a gente vai chamar de periderme. Por que eu digo que isso é importante? Eu quero que você anote. Quando aparece o termo periderme, e o estudante nunca viu isso na vida, ele confunde periderme com epiderme. Ele acha que periderme é um sinônimo de epiderme. Não é. Primeiro, porque a periderme não é um tecido. A periderme é um conjunto de 1, 2, 3 tecidos. Segundo, a epiderme é um revestimento primário da planta e a periderme faz parte do revestimento secundário da planta, quando a planta já formou casca, quando ela começa a engrossar. Então, a casca é a periderme, é um conjunto desses 3 tecidos. Não esquece que o suber é um tecido morto, beleza? Então, coloquei flechinhas para você ver da onde que vem o quê. Lembrando que em amarelo sempre estão os meristemas. Aí, um pouquinho mais para dentro, você vai ter em azul o floema. Opa, deixa eu passar para cá. Em azul, você vai ter o floema. Você vai ter em amarelo aqui o câmbio. E você vai ter xilema para dentro. Antes da gente chegar nesse momento, eu quero que você se ligue de uma coisa. É fácil a gente entender que esse suber tem caráter protetivo. Ele é mais externo, ele é impermeável, são células mortas. Agora, para que serve essa feloderme? Feloderme que está em verde aqui. Para que serve essa estrutura? Gente, como você tem uma estrutura morta por fora, é fácil com que essa estrutura morta se descame, se desprenda. E a gente precisa de algo que cole a casca junto à árvore. Existem árvores que vão perder as suas cascas, mas não perde a casca por completo, ela perde uma camada mais externa da casca, ok? A gente chama isso de ritidoma. Mas beleza, para colar essa estrutura morta junto à árvore, a gente precisa de um tecido de cola. Esse tecido se chama feloderme. E o que acontece de interessante é que se você for arrancar a casca de uma árvore, você arranca junto aonde a casca está colado. Então, a feloderme, ela cola a casca junto ao floema. E se você arrancar a casca de uma árvore, você vai arrancar também o floema dessa planta. E se você fizer isso na extensão inteira, fazendo um círculo no tronco de uma árvore, você vai arrancar floema, 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 e aí, prof, e aí que essa planta vai sofrer uma coisa que a gente chama de anelamento de Malpighi. Quem descobriu isso aí foi o Marcello Malpighi, um cientista natural, naturalista italiano, que arrancou a casca da árvore e percebeu que essa árvore não conseguia mais transportar seiva elaborada lá para sua raiz. Lembra que a raiz não faz fotossíntese, então ela precisa de nutrientes que vêm lá das folhas, e as folhas vão mandando esses nutrientes via floema. Quando chega nessa região, se você arrancar por inteiro aqui, ó, fazer um anelamento na planta, o floema não vai chegar na raiz e a planta vai morrer. A raiz dela morre e a planta como um todo vai morrer também, beleza? Então você tem a casca colado junto ao floema em função da feloderme. Agora vamos para o nosso grande finale.
Em amarelo você tem o câmbio secundário, que pode ser originado do câmbio interfascicular ou do câmbio fascicular, e aí a gente vai ter esse câmbio secundário, e ele vai formar floema para fora, coloquei aqui em azul, e ele vai formar xilema para dentro, com um detalhe. O xilema de um tronco, ele é separado em dois tipos. Existe um xilema mais interno, aqui ó, chamado de cerne, e existe um xilema mais externo, aqui ó, chamado de alburno. Uma vez, né, eu peguei até um material, não didático, peguei assim, uns PowerPoints, uma coisa assim na internet, e estava dizendo que o alburno era de células vivas e o cerne era de células mortas. Não é isso, tá? Tanto o cerne quanto o alburno são células mortas. Coloquei aqui o xilema secundário são células mortas. Só que o cerne, ele está tão lignificado, ele tem tanta lignina entupindo a célula como um todo, que ele não conduz mais seiva. Para que serve então, professor, esse xilema que não conduz seiva? Inclusive apareceu no Enem. Esse cerne que está ali no miolão é a parte mais dura de uma árvore, e essa estrutura serve exclusivamente para sustentação. Ele é completamente lignificado, ele é pétreo, ele é duro, ele está ali no meio só para sustentar, para manter a árvore em pezinha. O alburno tem função de sustentação também, mas principalmente não esquece que ele ainda conduz seiva. Então, quanto mais velha a árvore vai ficando, mais cheia de cerne ela vai ficando, e a camada de alburno vem por fora. Maravilha? Olha que planta maravilhosa, né? Que coisa linda. Aliás, deixa eu contar uma coisa para você. Xilema secundário, eu quero que você anote aí, a gente vai falar disso depois no futuro, tá? Mas eu quero que você anote, xilema secundário também pode ser chamado de lenho. É aquilo que a gente chama popularmente de madeira. Então, a madeira, ela descarta, a gente não usa a casca, não usa o floema, não usa o câmbio. O que é a madeira? É xilema secundário, que a gente pode chamar também de lenho. Assim como o floema a gente pode chamar de liber. Quando a gente fala de vasos liberianos, o que são isso? Vasos condutores de seiva do floema. Vasos lenhosos são vasos condutores de seiva do xilema. Maravilha? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Não é tão difícil assim, principalmente se você assistiu a aula anterior. E se você curtiu, comenta aqui embaixo. Diga aí que você assistiu a aula por completo. Isso é importante para nós. Fica aí que eu tenho um recado final para você. Se você está assistindo essa aula e caiu aqui de paraquedas, se você não conhece o nosso projeto, não esquece que a gente tem todas as aulas de biologia disponíveis dentro do YouTube aqui para você. Então, se você tiver um tempinho, entra dentro da página inicial do nosso canal e olha lá que está tudo organizado em módulos. Vai do módulo 0, que começa lá na origem da vida, até o módulo 8, que termina com a ecologia. Tudo bem organizado e disposto para você fazer o melhor estudo possível dessa disciplina tão linda. Tamo junto, até mais, tchau, tchau.